Sejam bem-vindos a mais uma edição do Votuila. O Votuila é um programa da responsabilidade do Tribunal de Contas, emitido no canal 1 da TPA 2 vezes por mês. Votuila. Estamos a começar. Fique por aí, nós estamos aqui para lhe dar a conhecer mais sobre as atividades do Tribunal de Contas. Na primeira edição, explicamos o significado da expressão Votuila, que em quimbundo significa devolver. Na essência, é o processo de prestação de contas que as entidades determinadas por lei devem aos cidadãos, por via deste Tribunal Superior, em nome da transparência da gestão do dinheiro que, sendo do Estado, é de todos nós. Muna vutula osiku mukuma kyakeba entimbu za luyalo. Muna vutula ekele kayo luzitu lwa tata ekuku kya luyalo. Muna vutula enkumbu za wonso yosonga okieleka muna lunda unzimbu za luyalo. Nzoya lufundisu italanga okuku kya luyalo. Luyalo lua Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. O tema principal para a edição de hoje é a apresentação do Plano Estratégico 2020-2023 do Tribunal de Contas. O documento que vai guiar a atuação do Tribunal de Contas nos próximos 3 anos foi apresentado no Encontro Metodológico de Quadros. Votuila. A veneranda juíza conselheira presidente, doutora Isalgina Gamboa, fez a apresentação desta importante ferramenta, que tem como ponto fundamental tornar o Tribunal mais eficiente, do ponto de vista técnico, administrativo e tecnológico, para cumprir ainda melhor o seu papel fiscalizador. Para que se alcance estes objetivos, estão previstas ações de formação e capacitação de quadros e a modernização do sistema informático. Acompanhe a reportagem. Votuila. O primeiro encontro metodológico de quadros realizado na vigência da atual liderança do Tribunal de Contas serviu para apresentar o plano estratégico do Tribunal para o triênio 2020-2023. Esta foi também uma oportunidade para os funcionários trocarem ideias para melhorar ainda mais a eficácia da ação deste pilar da democracia em Angola. A veneranda juíza conselheira presidente, doutora Isalgina Gamboa, avança alguns desafios do Tribunal de Contas no âmbito da implementação do plano estratégico. Dinamizar os processos de acompanhamento da execução do OGE, uma das competências específicas e especiais do Tribunal de Contas, que é a Conta Geral do Estado, a análise da Conta Geral do Estado e do acompanhamento da execução de coisas. Precisamos de aprimorar esse trabalho. Votuila. Todos os processos apreciados e decididos pelo Tribunal passam pela direção técnica, que é tida como o coração da instituição que fiscaliza a aplicação do dinheiro público. O diretor dos serviços técnicos é o Dr. José Miguel e diz-nos como funcionam as 9 divisões que compõem a DST. Nós temos 2 que tratam de processos relativamente à fiscalização preventiva e as restantes 6 fazem tratamento dos processos da fiscalização sucessiva. Paralelamente a estas 2, há uma primeira ou primária que é o cerne da questão daquilo que é o ponto de partida de tudo que é tratado dentro do tribunal. Ou seja, é a nossa contadoria, que é uma área que, fazendo uma equiparação aos outros tribunais, é mais ou menos o cartório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas rege-se pela Constituição da República de Angola e pela Lei Orgânica e do Processo, que contém os marcos da atuação deste órgão do Poder Judicial. A Lei 13/10, de 9 de julho, juntou-se à Lei 19/19 de 14 de agosto, o que permite detectar eventuais falhas ainda durante a execução das empreitadas visadas pelo Tribunal. Quando o Tribunal de Contas visa, por exemplo, um contrato de uma empreitada qualquer, com a fiscalização concomitante, no decurso da execução desta empreitada, os técnicos do Tribunal vão acompanhar este processo da materialização daquilo que foi visado, para aferir se aquilo que previamente o Tribunal analisou e que visou
está a ser cumprido naquilo que é a execução da empreitada. Voto é lá. O Plano Estratégico 2020-2023 é o documento orientador das ações que o Tribunal se propõe realizar. Para o efeito, as ações vão pautar-se nas seguintes premissas. Missão. O Tribunal de Contas tem a missão de fiscalizar a legalidade dos atos de gestão financeira e administrativa do Estado e demais instituições públicas e privadas que a lei determinar, de forma a assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos em benefício do cidadão angolano. Visão. A visão do Tribunal de Contas é a de ser uma instituição de referência no controlo das despesas públicas e colaborar para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Valores: independência, inovação, imparcialidade, transparência, rigor, ética e eficiência. Primeiro objetivo estratégico: contribuir para a boa governação, melhoria da prestação de contas e a responsabilização na gestão das finanças públicas. Segundo objetivo estratégico: velar pela implementação dos princípios dos 4 Es na gestão das finanças públicas e o aperfeiçoamento dos métodos de avaliação e verificação das contas públicas. Terceiro objetivo estratégico: melhorar a organização, a valorização permanente dos recursos humanos e a comunicação e imagem do Tribunal de Contas. Se tiver que escolher aquilo que são os objetivos principais deste plano diretor, terei que considerar a formação, a motivação, a melhoria da conduta de trabalho e a melhoria da ética e da transparência. Com funcionários motivados, é sempre mais fácil alcançar objetivos coletivos. Mesmo com as limitações financeiras, estão em execução programas internos para atribuir a cada um o que lhe é devido, por direito e por mérito. O antigo diretor dos Serviços Administrativos do Tribunal de Contas falou sobre este tema. Há um projeto em curso dentro deste tribunal que está relacionado com a aprovação do regime especial de carreiras do verificador e do auditor do Tribunal de Contas. Associado a este projeto também está inserida a proposta do Estatuto Remuneratório dos Funcionários do Tribunal de Contas. Neste contexto, prevê-se que, com a aprovação destes diplomas, se dê início aqui a uma revolução, se pudermos chamar assim, a nível da gestão de capital humano, tendo em consideração não só a necessidade de progressão e de promoção, mas primeiro do direito à carreira. Voto é lá. Migrar rapidamente de processos de trabalho que envolvam papel para processos cada vez mais digitalizados é uma das metas a cargo da Divisão de Documentação Informática do Tribunal. O papel é insubstituível, mas é possível diminuir a sua utilização, que traz consigo a redução de custos. Desmaterialização é o nome do plano para reduzir o uso do papel. Disponibilizamos já algumas pastas com alguns aspectos envolvidos de segurança para que só aceda a informação quem é que realmente deve aceder e colocamos lá os documentos. Ou seja, alguém pega os documentos, digitaliza e já lá vamos encontrar. Quem tiver depois que aceder já encontra esse documento digitalizado. Diminui, de certo modo, a circulação do papel. Voto é lá. A comunicação é fundamental para o Tribunal de Contas para que os cidadãos, a quem serve, possam conhecer a missão e as ações desta instituição. Por isso, está a ser implementado o Plano Diretor de Comunicação. A imprensa, com certeza, é um dos principais parceiros estratégicos do Tribunal de Contas para levar aquilo que são, então, as atividades de fiscalização do Tribunal de Contas. A formação, a criação de competências é outro aspecto muito importante no âmbito da comunicação. Outro aspecto muito importante que é a comunicação digital do Tribunal de Contas, que é um programa em que, pelo menos 2 áreas intervêm, estou a falar da BDI e a área de comunicação. O Plano Estratégico 2020-2023 do Tribunal de Contas está em curso, com o imprevisível coronavírus a impor os necessários ajustes. Assim, ficamos a saber quais as linhas estratégicas
para tornar o Tribunal de Contas numa instituição cada vez mais forte, na defesa do interesse público, na salvaguarda do dinheiro público e na garantia da gestão transparente dos recursos financeiros postos à disposição dos gestores públicos. Votuela. Agora que já sabe o que é que o órgão fiscalizador das finanças do Estado pretende até 2023, queremos saber de si o que são bens públicos, na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuela. Será que tudo pode ser considerado bem público? O que é um bem público? Fomos à rua e alguns cidadãos responderam à questão colocada. Não sei. E já agora, gostaria de saber o que é um Tribunal de Contas e qual é a sua função. Sinceramente não sei, eu gostaria de saber o que é. Bens públicos são todos os bens que sejam, pela providência do Estado, distribuídos a todos os cidadãos do país. Exemplos de bens públicos, temos a iluminação pública, que é garantida pelo Estado, e os serviços de defesa e segurança. Votuela. Aqui, o cidadão tem voz e as questões levantadas não ficam sem respostas. O caro telespectador sai sempre bem esclarecido. A pensar nisso, criamos a rubrica Glossário de Contas. Votuela. O Tribunal de Contas é muito específico e tem uma linguagem diferente dos tribunais comuns. A jurisdição do Tribunal de Contas vai até onde houver 1 cêntimo de kwanza ou patrimônio do Estado angolano, quer seja em território nacional ou no estrangeiro. Há, por isso, uma infinidade de expressões que podem parecer-lhe estranhas. Com o Glossário de Contas, ajudamos-lhe a compreender melhor. O que é o controlo externo das contas? É a fiscalização realizada por um organismo externo independente da entidade fiscalizada. Votuela. Aqui, os telespectadores têm sempre resposta às questões colocadas. O Tribunal de Contas é parte integrante do Poder Judicial em Angola. Sendo um dos tribunais superiores, não significa que não presta contas. Votuela. No fim de cada exercício econômico, o Tribunal entrega à Assembleia Nacional o relatório de atividades do ano correspondente. Este documento é entregue juntamente com um parecer técnico à Conta Geral do Estado. Votuela. E você sabia que a Procuradoria-Geral da República tem representantes junto do Tribunal de Contas? Saiba porquê. Votuela. A função jurisdicional é reservada aos tribunais. Portanto, o exercício da função jurisdicional deve sempre aliar-se ao princípio da legalidade. Toda ação dos tribunais deve ser fiscalizada. Portanto, o princípio da legalidade aqui é a razão de ser do Ministério Público, não só no Tribunal de Contas, mas em todos os tribunais. Porque, quer sejam órgãos do Executivo, do Legislativo, todos eles devem agir em função da lei. E assim, chegamos ao fim da segunda edição do Votuela. Esperamos por si daqui a 15 dias para lhe dar a conhecer mais sobre o que o Tribunal de Contas tem feito. Fiquem bem e tudo de bom até lá. E não se esqueça, proteja-se contra a Covid-19.